esse caso aí, eu vou ler, se não estiver aparecendo muito bem aí, a fonte estiver pequena, é um caso que aconteceu aqui, no estado de Rondônia, tem uns 3 anos. É uma notícia desses blogs, né? Notícia de informações. E só para contextualizar, a gente vai tratar aqui de excesso no emprego letal de arma de fogo. Tá? Isso aí foi o seguinte: alguém teve um desentendimento em casa com a esposa e saiu de casa e falou assim: decidiu, vou matar uma mulher. Preciso de uma arma. Onde que eu consigo uma arma? Tem um clube de tiro, eu vou lá no clube de tiro e vou conseguir uma arma. O cidadão chegou no clube de tiro, tinha um instrutor na sala de instrução do clube. Logicamente, nem todo clube tem controle de acesso. Tinha um instrutor com podre ostensivo nessa sala de instrução. Ele se deparou com o instrutor não entendeu nada, né, porque entrou uma pessoa estranha, que não era ali, frequentador do clube, e o cidadão partiu para cima do instrutor. Entraram em vias de fato, aquela questão de retenção, contra retenção e tal. A pessoa estava tentando tirar a arma do instrutor do clube. Em determinado momento, o instrutor conseguiu se desvencilhar e efetuou 4 tiros, né, nessa pessoa que estava agredindo ele. Esse é o contexto. Se ele perdesse a arma, provavelmente seria ali ferido ou morto pelo agressor. Mas por que eu estou falando nesse contexto? Do lado aí, nessa matéria, os comentários eram abertos. E eu vou ler para os senhores aqui. Então, esses que estão sublinhados aí em vermelho foram os que chamaram a atenção. A matéria fala: legítima defesa. Instrutor que matou o aluno em clube de tiro é liberado após depoimento. Porque ele mesmo acionou o socorro, acionou a polícia, e o delegado entendeu. Configura, está liberado. Mas olha os comentários. O primeiro: mentira tem perna curta. Porque um tiro na perna, no braço, já parava ele, já parava o agressor. Então, o que é que a pessoa tem aí de referência? Por isso que está aí, ciclo leigo. Né? O senso comum. As pessoas, o cidadão comum, que não é desse universo, ela imagina que se der um tiro na perna, se der um tiro no braço, já para a pessoa. E ela traz isso, essas referências, como me parece que uma turma já teve aula de balística, né? Já deve ter ouvido aí, pelo menos o Barros fala disso, a maioria fala. Traz de referência de filme, TV, né? Aquele que dá um tiro, a pessoa voa 2 metros para trás. E aí acredita nisso aí. O segundo, mais no meio, 4 tiros no peito. Agora é legítima defesa? Tá certo. Então, o que é que chama a atenção nesse comentário? Que a pessoa tem como referência para excesso ou não excesso a quantidade de tiros. Isso é muito comum. Muita gente tem como referência que 1 já é suficiente, 2 já está na dúvida, a partir de 3 já é excesso. E eu falo isso quando eu escrevi esse livro meu que eu indiquei para os senhores. Eu fiz uma pesquisa no Brasil, 2022, quando eu fiz essa pesquisa que está aí. Tinha em torno de 1.750 cursos de direito, graduação. Apenas um que exatamente da PUC, lá de Santa Catarina, tinha uma disciplina de noções de balística, mas era uma matéria letiva, optativa. Isso porque o coordenador da pós, que eu fiz e o colega também fez, é professor na graduação e conseguiu incluir como matéria optativa. Ou seja, de 1.750, só esse tem e é recente. É com base nisso que a gente, também conversando com outras pessoas da área do direito, operadores, sem medo de errar, 95% ou mais dos operadores do direito, e aí eu incluo juízes, promotores, defensores públicos, advogados, delegados, inclusive alguns peritos, dependendo da área, não têm conhecimento sobre balística, sequer noções sobre balística, mas são obrigados a atuar, acusando, defendendo, julgando, indiciando, investigando, emitindo laudos, sem ter conhecimento de balística. Tá certo? Então, esse comentário aí, baseado na quantidade de tiros, é muito comum, inclusive, no meu meio hoje, no meu meio atual, né? Porque, como eu falei, eu fui do Exército, depois fui advogado, hoje estou na magistratura, amanhã não sei onde eu vou estar. Mas eu falo
no estado aqui, no meu tribunal, eu conto nos dedos de uma mão os juízes que têm alguma noção sobre isso. O restante não tem. Vão julgar esses casos aí baseados nas referências deles, como eu falei, de filme, de novela, de videogame, qualquer outra coisa, menos da ciência da balística. Porque a gente não tem curso disso, a gente não aprende isso na faculdade, e é muito difícil a gente falar do tema. Né? Quando envolve arma de fogo no Brasil, é complicado. Terceiro comentário aí, né, a terceira linhazinha vermelha, está dizendo, deixa eu só ver se eu melhoro isso. Está dizendo exatamente aí. Legítima defesa, com 4 tiros, conta outra, porque não deu um tiro na perna. Ou seja, esse terceiro comentário é a união dos dois anteriores. Essa pessoa aí tem como referência a quantidade de tiros para estabelecer se é legítima defesa ou não, e a região do corpo. Por que eu trago sempre esse slide, abro minhas palestras ou bate-papos aí? Semana passada eu estava conversando com a Liga de Perícia e Medicina Legal do curso de Medicina da Urerechim. Por que eu trago isso? Porque são essas pessoas aí, cidadãos comuns do povo, que vão fazer parte dos conselhos de sentença no plenário do júri. É exatamente esse raciocínio que chega lá nos 25, que vão ser, da onde vão ser sorteados 7, para julgar, né, a pessoa que está sendo levada a plenário do júri com tese de legítima defesa, por exemplo. E isso é muito complicado. Então, por isso que é muito importante quem atua nessa área, temos advogados aqui, temos policiais, temos militares das Forças Armadas que podem atuar, né, em PM, em processos administrativos e, eventualmente, em conselhos de justiça, que tenham essa noção. Então, é muito importante, fico feliz que vocês estejam aqui, porque vão evitar muitas injustiças científicas. Que eu falo até no livro, as pessoas são julgadas sob a ótica de uma justiça processual, porque o processo legal é seguido. Mas muitos casos sofrem de injustiça científica porque os atores envolvidos não têm essa noção de balística. E basta fazer uma pesquisa muito rápida nos tribunais, legítima defesa, tiros e tal. Você vai ver lá que várias condenações, várias decisões são confirmadas em sede de tribunal de recurso, tomando-se como a quantidade de tiros a referência para o excesso, fundamental excesso. Tá? Então, a gente faz essa introdução e eu vou fazer uma abordagem aqui agora de institutos do direito, mas sendo o mais didático possível, para que qualquer pessoa tenha acesso e noção do que a gente vai falar, tá? Porque para se falar de acesso, a gente tem que falar de teoria do crime, explicar o conceito de crime. Então, mesmo eu tentando fazer isso, se ficar alguma dúvida, abre o microfone e pergunta. Então, no Brasil, né, a gente segue o conceito de que crime decorre de uma conduta humana. É algo que parece óbvio, mas às vezes gera confusão. Por exemplo, o exemplo clássico, a conduta humana. Sempre surge a pergunta, e quando se usa o cão, né, o cachorro que ataca uma pessoa e tal? Isso sempre vem à tona, essa pergunta. O cachorro, existem dois cenários. Quando ele age por instinto, né, instinto animal, ele foge, o portão está aberto, estava amarrado, solta a coleira, ele sai de casa e ataca alguém. Isso aí não é considerado conduta humana. Né? Ele, no seu instinto, né, de animal, ataca alguém. Então, não pode ser considerado crime. E, inclusive, se você neutralizar, né, incapacitar, matar aquele cachorro, ferir, a excludente que você vai usar não é legítima defesa, é estado de necessidade, tá? Se você não deu causa àquilo. Agora, se eu tenho um cachorro na minha coleira, eu vejo um desafeto ali na frente, eu solto a guia e falo ataca, aí o cão é um mero instrumento na mão do seu proprietário, do seu tutor. Então, apesar do cachorro ter atacado, ele foi
usado como uma ferramenta por um ser humano, é considerado conduta humana. É como se fosse uma arma de fogo, uma faca, tá? Um instrumento na mão do agressor.